Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meninas, é um vídeo um pouquinho diferente, tá bom? Hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu descobri que a minha filha era uma criança especial. E meninas, lembrando que eu sou apenas uma mãe, tá bom? Eu vou contar o meu relato como mãe. Vou contar pra vocês quais foram os sinais, quais foram os sintomas, tá bom? Que eu observei na minha filha ao decorrer do tempo, tá bom? Eu não sou médica, não sou psiquiatra, não sou neurologista, não sou psicóloga, sou apenas uma mãe de uma criança especial. Então, meninas, vamos começar do começo, né? Como eu percebi que a minha filha era uma criança especial, quando foi o diagnóstico dela, quais foram os médicos que eu levei ela, eu vou contar tudinho pra vocês, gente. Então, bora lá. Eu comecei a perceber, meninas, que a minha filha era diferente, tá? Desde que ela era bebezinha. Desde que ela era bebezinha, eu percebi alguns sinais nela, tá? Que eram diferentes das outras crianças, dos outros bebês, tá bom? Quais foram esses sinais? O primeiro sinal, gente, que eu percebi nela é que as crianças com 4 meses, os bebezinhos, né, com 4 meses, eles já conseguem, tá? Na grande maioria, já conseguem sustentar o pescoço, sustentar a cabecinha. E a minha filha, tá? Não conseguia sustentar o pescoço, não conseguia sustentar a cabecinha com 4 meses. Ela era muito molinha, tá? Não conseguia de jeito nenhum. Aí o tempo foi passando e ela completou 6 meses. E com 6 meses é esperado, né, que crianças, que bebês com 6 meses já consigam assentar sozinha, já comecem a sentar sozinho. E a minha filha também não conseguia sentar sozinha com 6 meses, tá, gente? Com 6 meses é que ela começou a querer segurar o pescoço, mas sentar sozinha de jeito nenhum e ainda segurava o pescoço com bastante dificuldade, tá? Aí com 8, 10 meses, até um ano, geralmente os bebês começam a engatinhar. E a minha filha também não engatinhava, não conseguia engatinhar, não tinha força motora, tá? Pra engatinhar. Inclusive, ela nunca engatinhou. De um ano a um ano e 4 e meio, as crianças começam a andar. Eu tô falando isso, gente, na média, tá, gente? Não significa que todas as crianças com essa idade precisam fazer isso, mas na grande maioria, segundo os pediatras, o desenvolvimento dos bebês é mais ou menos assim, tá? E a minha filha também não andava, gente. Ela tinha um ano e meio e ainda não andava. Então eu percebia que ela tinha um atraso, né? Eu via isso nela. E por que que eu percebia? Não porque eu tinha conhecimento de nada disso, eu não tinha conhecimento de nada disso porque eu era bem novinha, gente. Eu fazia ideia do que um bebê fazia, do que um bebê tinha e o que o bebê não tinha que fazer, tá? Porém, ela tinha 2 priminhos da mesma idade que ela. A menina tinha 1 mês a mais que ela e o menino tinha 2 meses a mais que ela. E eu percebia que eles faziam tudo isso e ela não conseguia fazer. Eu percebia que ela era mais molinha, entende? E não conseguia fazer. Então, por isso que eu comecei a ver esses sinais nela, porque eu não tinha muito entendimento, assim, né, do desenvolvimento de bebê. E aí, o que que eu fiz, gente? Eu levei ela na pediatra, tá? Durante todo esse tempo, eu levei ela na pediatra dela, tá? Inclusive, era uma pediatra pelo plano de saúde. Levava ela na pediatra e falava pra pediatra, né? Eu perguntava pra ela, questionava, e ela sempre, o tempo todo, me dizia: mãezinha, fica tranquila, cada criança tem seu tempo, ela vai engatinhar, ela vai caminhar, ela vai falar no tempo certo. Mas sabe quando a mãe tem um. Quando a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? Um sexto sentido de mãe? Mas enfim, ela sempre me dizendo que não, que era pra mim ficar tranquila, que ela não tinha nada, que tava tudo certo. Aí ela completou 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e ela não falava nenhuma palavra, gente. Não falava nenhuma palavra. Quando ela queria alguma coisa, ela apontava o dedo e falava. Tipo, por exemplo, ela queria um copo de água que tava ali. Ela só fazia mas não falava de jeito nenhum o que ela queria. E aí eu repetia água, mas mesmo assim ela não falava de jeito nenhum. Aí eu levei ela na pediatra novamente, né? E falei, ó, todas as crianças com 2, 3 anos já falam, inclusive, frases, né? Falam de tudo. A Tuane não fala nenhuma palavra, isso não é normal. Eu falei pra ela, tem alguma coisa de errada com ela. E eu lembro até hoje, gente, que ela falou pra mim, mãezinha, você tá procurando doença na sua filha onde não tem. Você precisa de um psicólogo, alguma coisa, que você tá tão preocupada que você tá inventando doença onde não tem. Fica tranquila, tua filha é saudável, tua filha não tem nada. E aí eu pensei, né? Bom, se ela tá dizendo que eu preciso de psicólogo, que a minha filha não tem nada de certo, então ela não tem nada, ela é médica, né? Ela deve saber o que ela tá falando. E aí, gente, eu desencanei, né?
Ao mesmo tempo que eu sabia que ela tinha alguma coisa, eu desencanei, né? Porque depois de levar ela tantas vezes na médica e ela dizer que ela não tinha nada, eu pensei, devo estar louca mesmo, né? E aí ela completou 4 anos, e aí quando ela completou 4 anos, ela começou a falar algumas palavrinhas, tá? Aí ela completou 4 anos, começou a falar algumas palavrinhas, já tinha andado, sabe? Só que sempre assim, tudo que ela ia fazer, ela aprendia depois dos outros da mesma idade que ela. E aí quando ela fez 5 anos, gente, numa noite, eu saí pra trabalhar, ela ficou com o pai dela, tá? Eu trabalhava à noite, e ela ficou com o pai dela. E eu só cheguei, eu lembro até hoje, era num domingo, eu só cheguei no meu trabalho, tá? O pai dela me ligou, desesperado, chorando, me falando que ela tava passando mal, que ela tava com o olho parado, que ela não respondia. E ele me disse, bem assim, eu não sei se a Tchuane tá viva. Ele me respondeu, sabe? Nossa, gente, foi desesperador. Eu saí correndo do meu trabalho, tá? Fui pra casa, depois eu fui pro hospital, porque enquanto isso ele foi levar ela pro hospital, né? Então eu fui pro hospital onde ela tava, e nós chegamos no hospital e ela tava tendo uma convulsão. E ela tava tendo uma convulsão, gente, mas ela não tava febril, tá? Ela não tava com febre, não tava doente, nada disso. Ela tava tendo uma convulsão sem febre, tá? Porque tem algumas crianças que têm febre e convulsão, né? Mas no caso dela, ela não tava com febre, ela tava tendo uma convulsão não febril. E aí, foi aí que tudo mudou. Porque aí com isso, eles chamaram um neurologista pra avaliar ela, né? Pra ver o porquê da convulsão. E esse neurologista veio, avaliou ela fez ficou 3 dias internada, fez alguns exames, ressonância, vários exames, e descobriu que ela era uma criança epilética, tá? Que ela tinha epilepsia. E aí ele me pediu pra mim passar todo mês no consultório dele pra ele começar a avaliar ela, tá? Por causa da epilepsia. E aí tá, gente. Ela saiu do hospital, foi pra casa e dali 30 dias eu precisava ir no consultório dele, né, pra ele fazer a avaliação dela por causa da epilepsia, né, que ela ia precisar fazer acompanhamento. E aí eu cheguei no consultório, né, dele, e na primeira consulta que a gente teve com ele, ele disse: "Mãezinha, a sua filha é uma criança especial, a sua filha é uma criança atípica. Nunca ninguém te falou isso?" Aí eu falei pra ele, expliquei pra ele, né, contei pra ele tudo que eu tô contando pra vocês, e falei, não, a pediatra dela sempre me falou que ela não tinha nada, inclusive eu pedi, né, se eu precisava levar ela num neuro, ela sempre me disse que não, inclusive falou que eu tava ficando louca, né, que era pra mim não uma psicóloga, porque eu tava inventando doença pra ela. E ele disse, não, mãezinha, sua filha é uma criança neuroatípica, tá, tua filha é uma criança especial, eu já posso te dizer que ela tem um déficit cognitivo, tá, moderado, ele me disse, mas a gente vai precisar fazer exames, né? Vai precisar passar com um psicólogo, essas coisas, né? Mas ela é uma criança neurotípica, ele me falou. E eu acho que ela é uma criança autista nível leve. E foi aí que tudo mudou, gente. Foi aí que ela fez vários exames, fez avaliação psicológica e realmente foi constatado que ela era uma criança com déficit cognitivo, tá, gente? O déficit cognitivo é o que as pessoas chamavam de retardo mental, tá? Antigamente. Então ela tem déficit cognitivo moderado, né? Porque tem 3 graus. Tem o leve, o moderado e o severo. E ela tem o moderado. Então ele me disse, ela tem déficit cognitivo, ela tem hiperatividade, ela tem TDAH e ela tem epilepsia. E o autismo, a gente vai ter que continuar avaliando ela, fazer novas avaliações, porque daí a gente precisa de um grupo de psicólogo, neurologista, fonoaudiólogo, vários médicos para diagnosticar. E assim ela começou a fazer o tratamento, então, né, gente? Só que o que aconteceu? Ele disse que, a princípio, ela não era uma criança autista. Ela fez os testes com uma psicóloga e a psicóloga disse que, a princípio, ela não era uma criança autista, tá? Então, ela foi se tratando pra essas doenças, né? Que ela tinha epilepsia, esses transtornos, né? TDAH, hiperatividade, e ela se tratou pra isso durante 5 anos. E aí, 5 não, 7 anos. E aí, quando ela completou 12 ou 13 anos, a gente precisou trocar de médico, porque esse médico não atendia mais pelo plano de saúde dela. Então, a gente precisou trocar de médico, tá? Precisei procurar outro neurologista. E aí, na consulta que a gente foi com esse outro neurologista, tá, gente? Não faz muito tempo. Ele foi fazer uma avaliação nela de novo, tá? Fez uma nova avaliação nela, a gente fez uma nova avaliação nela e ela foi diagnosticada com autismo leve. Então, a minha filha, ela tem autismo leve, déficit cognitivo moderado, hiperatividade, TDAH e epilepsia, tá? Ela tem essas 5 coisas. E
Muito dessas coisas, principalmente o atraso cognitivo, o médico me disse que se deve, provavelmente, tá? 90% de chances de ter sido por causa do parto, tá, gente? Porque na hora do parto, ela teve uma anóxia, que eles chamam, tá? Que é a falta de oxigenação no cérebro. Ela nasceu pretinha, roxinha, sem batimento cardíaco, sem respiração. Ela foi reanimada ao nascer, tá bom? E ela voltou à vida, que eu digo, né? Ela foi reanimada e o médico na hora me disse que tava tudo bem, que ele tinha reanimado ela e que tava tudo bem, que não tinha nada de errado com ela, tá? Inclusive a pediatra dela sabia de tudo isso, mas disse que não, que talvez eu estivesse procurando doença nela por causa disso, entendeu? Porque como aconteceu tudo isso com ela, eu fiquei com isso na cabeça, achando que ela tivesse alguma coisa. Isso palavras da pediatra dela, tá? Então era pra mim desencanar, como eu falei pra vocês. Mas enfim, então o médico disse que muito provavelmente o retardo mental dela, ou déficit cognitivo, pra vocês saberem como é chamado agora, se dá por causa da falta de oxigenação no cérebro na hora do parto, tá? Eu tive ela de parto normal e ali na hora de sair, né, ela ficou trancada ali e tava com o cordão enrolado no pescoço e ficou sem oxigenação. Já o autismo e os outros transtornos, ele disse que não tem nada a ver com o parto, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com o fato dela ter ficado... Só um pouquinho, meninas. Cadê nossa roupa? Tá lá em cima do sofá. É que as outras estão aqui, tá, gente? Enquanto eu tô gravando. Pra quem não sabe, eu sou mãe de 3 meninas. Deixa eu só fechar a porta. Pra quem não sabe, eu sou mãe de 3 meninas, tá, gente? Enfim, voltando. O que eu tava falando mesmo, gente? Deu um branco aqui agora. Ele me disse que o TDAH, a hiperatividade, podia ser por causa, né, desse atraso cognitivo que ela ficou. Mas não foi por causa da falta de oxigenação, tá? No cérebro. Não sei se deu pra vocês entenderem. Mas também poderia não ter nada a ver com isso. Você pode tirar meu casaco? Voltei, gente, é que eu tava atendendo as meninas, tá? Que elas estavam me chamando. Mas enfim. O que eu quero falar pra você? Se você tem uma criança em casa que você percebe que ele tem um desenvolvimento diferente das outras crianças, que você percebe que ele tem um comportamento diferente das outras crianças, procurem um médico, tá, gente? E procurem 1, 2, 3, quantos médicos você achar necessário, você achar que é necessário, tá bom? Porque nem sempre os médicos sabem de tudo, tá? Se a minha filha tivesse sido diagnosticada desde bebê, ela poderia ter feito várias terapias ocupacionais e talvez o desenvolvimento dela hoje seria bem melhor, tá? Que daí desde pequena ela faria tratamento, né? E hoje o desenvolvimento dela seria bem melhor, tá? Ela é uma criança, graças a Deus, que ela é bem independente, quer dizer, ela é bem independente, assim, pra idade dela, porém ela poderia ser muito mais, tá? Porque ela poderia ter feito, né, esse atendimento ocupacional que eles chamam, e ela poderia ter se desenvolvido mais ainda, tá? Quanto antes as crianças especiais começarem as terapias, melhor pro desenvolvimento delas, tá? E uma coisa... eu lembrei de uma coisa, gente. A minha filha, desde pequenininha, ela tinha a mania de ficar girando... Ela tem até hoje. A mania de ficar girando o dedo assim, ó, muito rápido o tempo todo, sabe? Ela girou o dedo muito rápido o tempo todo. Inclusive, se vocês virem ela aqui nos vídeos, vocês vão perceber que ela fica com a mãozinha assim, ó, fazendo assim, ó, o tempo todo. Mas muito rápido mesmo, eu não consigo, tá? E aí o médico me disse que quase que todas, a maioria das crianças autistas, eles têm algum tipo de... ou eles ficam se balançando, ou eles ficam fazendo isso, ou eles ficam chacoalhando a cabeça, sabe? É um movimento, assim, que eles fazem repetidamente. Geralmente, tá? Não quer dizer que todas, mas geralmente crianças autistas fazem isso. E também não quer dizer que porque teu filho faz isso que ele é autista, tá, gente? É um conjunto, né, de fatores que vai diagnosticar o teu filho com autismo, tá? E então é isso, gente. Foi esses os sinais, os sintomas que eu percebi na minha filha. Foi assim que eu descobri, né, que ela era uma criança especial. E depois, bem mais tarde, eu descobri que ela é autista. Tá? Vou dizer pra vocês que saber dos diagnósticos dela não foi fácil, tá? Porque a gente quer um filho, né,
100%, com desenvolvimento 100%, né, 100% saudável. A minha filha não é uma criança doente, a minha filha é uma criança que tem um desenvolvimento diferente do esperado, mas ela não é uma criança doente, tá, gente? Ela não tem nenhuma, ela é uma criança neuroatípica, o que não significa dizer que ela é doente, tá? Ela é uma criança apenas que se desenvolve, tá? E que pensa diferente da gente, né? Mas então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, então, pra contar pra vocês um pouquinho de como eu descobri, de como foi o diagnóstico, tá bom? Se vocês quiserem que eu conte um pouquinho mais, eu posso contar nos vídeos, né? Sobre as terapias dela e tal. Hoje ela frequenta a APAE, tá? Ela faz terapia na APAE. Ela vai à escola também 2 vezes por semana. E ela é uma adolescente hoje já, né? Porque ela já é uma adolescente super feliz, super alegre, com as limitações dela, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreve. Aqui eu compartilho meu dia a dia, minha rotina como mãe e dona de casa. Se você gostou do like, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um joinha pra mim, tá bom? Que é muito importante. E lembrando, gente, que aqui eu fiz o meu relato de como eu descobri, né? Mas como mãe. Lembrando que eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou neurologista, nem nada disso, tá bom? Apenas passei pra vocês o meu relato e eu quis falar um pouquinho pra vocês de como mãe, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!